Bom dia mais uma vez. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, usando esse livro como referência, mas claro que a nossa referência tem sido o Evangelho e tem sido um tempo muito bom para nos aprofundarmos nesta expressão, nesse relato sobre o ministério de Jesus. Marcos, ele é muito sucinto e direto naquilo que ele quer falar, e isso tem sido precioso para nós. Estamos agora na aula 15, vamos falar hoje sobre o cálice. Quero orar, se você puder me acompanhar. Pai, nós queremos realmente dedicar esse tempo e as nossas vidas ao Senhor e clamamos que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos conduza para podermos aprender e crescer mais nas Tuas mãos. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Não foi uma coincidência, foi uma cristocidência. Eu preguei sobre esse tema domingo passado lá em São Paulo, mas eu usei o Evangelho de Mateus. E o Timothy Keller, ele traz outras percepções, mas esse momento em que Jesus chegou no Evangelho, na história, até a sua caminhada à cruz do Calvário, esse momento é um momento de profunda dor e sofrimento. E o que me vem à cabeça é exatamente isso. Quando nós lemos a história de Jesus no Getsemane, eu fico perguntando, você já vivenciou a experiência de Jesus no Getsemane? Claro que não, absolutamente. Claro que nós não conseguimos entender completamente o tamanho do sofrimento que Jesus estava sentindo ali, porque ele estava sofrendo pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelo pecado da humanidade toda. Não era uma coisa simples. Jesus já estava entendendo que o seu momento tinha chegado e que agora ele ia enfrentar a consequência do pecado de uma humanidade toda. E nós lidamos com o nosso pecado e muitas vezes temos dificuldade. E a pergunta é essa: quando você se depara com o pecado, isso causa dor, sofrimento, angústia, ou não? É mais um pecado, mais um para minha coleção. Eu já tenho um monte lá guardado, registrado, tem até uma caderneta. Esse pecado aqui eu já é comum, já tiro de letra. É assim? Porque eu acredito que a gente precisa ter essa experiência. Se o nosso pecado não nos causa dor, nós ainda não entendemos o Getsemane. Se o nosso pecado, o nosso afastamento de Deus, não nos causa sofrimento, nós ainda não compreendemos o que Cristo viveu por nós, ali, no Getsemane. Então, o texto que nós vamos usar hoje diz o seguinte, Marcos 14, 32 a 36, diz o seguinte: então foram para um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa
de azeite, lugar onde a azeitona é esmagada, prensada, e de lá, dessa prensagem, se tira o azeite, o sumo da azeitona, mas ela tem que ser esmagada para tirar dela aquilo que nos interessa. Foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Aliás, pergunta bíblica. Se alguém pergunta assim, quem Jesus levou consigo? Se é um discípulo, é João. Se são dois, é João e Pedro. Se são três, é Pedro, Tiago e João. Pode responder, você vai acertar. Quis bíblico, né? Então levou Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado. Eu coloquei aí sublinhei aí, a expressão começou a ficar aflito e angustiado, porque o Timothy Keller faz um comentário que o sofrimento, a aflição de Jesus era tão grande, porque também ele estava entendendo que até aquele momento ele tinha todo o controle de tudo o que estava acontecendo. Mas chegou o momento em que ele ia abrir mão do controle e sofrer em nosso lugar. Ele não sabia como seria, por isso esse sofrimento. Então, o texto diz que Jesus começou a ficar aflito e angustiado, talvez porque ele iria passar por uma dor que nem ele conseguia decifrar, vamos dizer assim, essa experiência, antecipar essa experiência. Versículo 34, ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. Jesus revela suas lutas, sua agonia e seus medos quanto a enfrentar a morte. Comentário do Timothy Keller. O Filho de Deus, o próprio Deus, encarnado, conhecedor de todas as coisas, estava entre nós com a sua glória diminuída. Não era a divindade de Jesus que estava diminuída, era a glória de Jesus que estava diminuída enquanto ele esteve aqui entre nós. Mas Jesus, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, ele suplica ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice. E eu fico pensando que se Jesus entrou em agonia, a ponto de suar gotas de sangue, se Jesus, de certa forma, enfrentou os seus medos em relação à morte, quão legítimo é nos socorrermos do Pai quando as coisas estão assim, no auge do sofrimento das nossas vidas.
Eu conheço muito crente orgulhoso. Eu vou chamar de orgulhoso no sentido mais ameno da palavra. Quando você faz uma reunião de oração, aí você começa a compartilhar os pedidos, os agradecimentos, e aí muitas vezes um deles se levanta, não especificamente, não que isso não possa acontecer de vez em quando, mas tem aquele que sempre se levanta e fala assim: eu só tenho a agradecer. Não tenho nada para pedir para Deus, eu só tenho a agradecer. E eu ali, naquele momento, eu olho e falo assim: eu acho que ele não entendeu. Porque se nós estamos nesse mundo, nós temos sofrimentos. Se nós estamos nesse mundo, nós temos medos, angústias, agonias. Se nós estamos nesse mundo, nós vamos passar por dor. E se o Filho de Deus passou por isso, e se socorreu do Pai, expressou a sua dor diante do Pai, eu fico pensando o quanto tem crente que perde essa oportunidade, porque acha que vai constranger Deus se falar que está passando por alguma dificuldade? Não sei, realmente não sei o que pensar. Não sei. Na verdade, nós também temos crentes que são extremamente fatalistas, né? Tudo é sofrimento. É o outro extremo. Ó Deus, ó céus, ó vida, ó azar, por que eu estou aqui? Por que estou todo... Tem crente que é assim também, né? Também não é para ser assim. Nós teremos aflições, mas Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas esses extremos não representam o que Jesus deixou para nós como exemplo. Jesus tinha total confiança no seu Pai, ele sabia qual era o seu propósito. Aliás, essa é a segunda parte do livro que fala sobre o propósito. Ele sabia que tinha vindo para esse momento. Não há nenhum vacilo de fé ou de dúvida em relação ao que ele deveria fazer, mas ele derrama o seu coração. Fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim, se for possível. O que você diria se você estivesse naquele lugar, naquela situação? O que você expressaria se você estivesse ali? Jesus estava aflito e angustiado, e ele estava perguntando: existe algum modo de livrar-se dessa execução? Se existe, Pai, me mostra. Se existe, eu vou pensar nessa possibilidade. Era uma angústia penetrante, porque ele sabia que ia provar o cálice da ira de Deus. Esse cálice da ira de Deus é o cálice que nós deveríamos beber. Mas Jesus bebeu esse cálice em nosso lugar. É sobre esse cálice que Jesus está falando. O cálice é uma metáfora para a ira de Deus, ou seja, quando a justiça de Deus é derramada. O texto diz assim: assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás.
O cálice de tua irmã Samaria é cálice de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Jerusalém estava prestes a beber o cálice que a sua irmã Samaria tinha bebido alguns anos antes, quando foi destruída, tomada e destruída. Jerusalém estava chegando nesse momento. E o profeta diz: você vai beber o mesmo cálice que Samaria bebeu, de destruição, de dor, de mutilação. É sobre esse cálice que Jesus está falando aqui no texto de Marcos. Ele está lembrando deste momento em que a ira de Deus já tinha sido revelada sobre o povo de Israel. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falei isso essa semana e a semana passada algumas vezes, não sei porquê, o assunto sempre foi para esse lado. E eu falei assim: eu acredito que Jesus estabeleceu apenas uma instituição. A família. Por isso, a Bíblia é tão clara com pecados que tentam destruir a família. Adultério, divórcio, homossexualidade e assim por diante. Porque Deus instituiu a família como o primeiro ato depois da criação. Criou o homem, a mulher e os colocou numa família. E eu acredito que Israel é uma família, a família de Abraão. A família em que Deus diz: de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então o povo de Israel é a família de Abraão. E o texto diz que é a esposa de Deus. E a igreja é a família de Cristo. Somos irmãos. E o texto diz que a igreja é a noiva de Cristo. Veja que até as relações que Deus dá, até as relações que Deus estabelece na sua revelação, fazem parte dessa instituição chamada família. Ele é o marido, Israel é sua esposa. Jesus é o noivo, a igreja é sua noiva. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Jesus é o Filho de Deus. Tudo passa pela instituição da família. E o que nós vivemos tem a ver com uma grande família que será reunida nos céus um dia. Ou seja, ou nós aprendemos a viver como família, ou nós estamos lascados. Nós estamos lascados. Nós precisamos aprender a viver essa instituição que Deus deixou para a eternidade. Nos céus nós seremos irmãos e irmãs e pronto. E Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Mais velho de tempo, né? Não de aparência. Eu não sei como será a nossa aparência no céu. Mas essa vida que Deus nos dá, ela nos coloca numa situação em que
Jesus estava morrendo não apenas pela igreja, a igreja ali ainda não tinha sido formada. Jesus estava morrendo por sua família, por você, por mim. Já parou para pensar nisso? Às vezes eu fico perguntando, o que você faria pelo seu irmão de sangue? Quem tem irmão? Você morreria pelo seu irmão? Ah, meu irmão não merece, não. Meu irmão apronta demais. Não, meu irmão não. Eu sou o bonzinho, ele é o ruinzinho da casa. Não, meu irmão, ele que se vire. Ele que fez, o problema dele. E mesmo que nós pudéssemos fazer isso, não valeria de nada. Porque nós não podemos morrer sequer pelos nossos pecados. Isso não resolveria, porque isso não nos daria o perdão dos pecados. Porque o morto não precisa mais de perdão. A solução era que alguém morresse por nós, pelos nossos pecados, e nós continuássemos vivos. E o único jeito de acontecer isso foi como Deus fez, dando o seu filho, seu único filho, para morrer pelos seus irmãos. Pelos seus irmãos. Agora, não é fácil a vida de família, é ou não é? É fácil? Tem briga na sua casa? Na minha não tem, né? A Vanessa tenta brigar comigo, mas eu fico quieto, porque eu sei que eu estou certo, e ela está certa também. Então, aí a gente, né? Tem briga na sua casa? Vai tomar banho, moleque. Lava a orelha. Eu lembro de... Eu vou contar aqui uma historinha, não tem nada a ver, mas... Então não conta, né? Uma vez a Vanessa pegou a Mimi no pulo. Ela estava no chuveiro e não usava o sabonete para tomar banho. Até hoje é assim? E aí ela pegou a Mimi e deu aquele sermão, né? E a Mimi ficou encucada. E no outro dia, a mesma coisa. Ela deu aquele sermão, ela ficou encucada. E ela ficou desesperada. Falou assim, como que ela sabe? E eu pensei, mulher sabe tudo. É ou não é? Aí ela explicou para Emily, não, é que quando você sai do chuveiro e eu entro e põe a mão no sabonete, o sabonete está seco. Aí a Mimi, então, aprendeu. Ela ia tomar banho, molhava o sabonete. Família. Você acredita que os irmãos de Jesus tinham acabado de tomar o cálice da comunhão e saíram para o Getsêmani para que Jesus tomasse o cálice da ira de Deus? O triste e mais dolorido é que os discípulos tinham acabado de participar do cálice da comunhão com Jesus. Jesus tinha acabado de estabelecer a ceia do Senhor. E ele compartilha aquele cálice com os seus irmãos. E ele sai para o Getsêmani e ele ora assim, Pai, afasta de mim este cálice, o cálice da ira. E aí ele tem um irmão que o traiu, Judas, que tomou o cálice da comunhão com ele,
saiu daquela reunião e foi trair Jesus. 3 que ele chamou, que eram os que ele mais confiava, Pedro, Tiago e João, para dividir esse momento de dor com ele. O que os 3 fizeram? Dormiram. E depois que Judas chega com a tropa lá do templo para prender Jesus, e Jesus é levado à casa de Caifás para ser julgado, Pedro, o que Pedro faz? Nega Jesus. Olha que família que Jesus arranjou. É a nossa família. É a nossa família. Esses podem ser cada um de nós. Agora, eu quero fazer uma pergunta, então, depois de ter feito todo esse preâmbulo. O que você acha que Jesus estava sentindo nessa hora? Pronto para carregar sobre si o pecado do mundo? Com um discípulo traindo, 3 dormindo e 1 negando. O que você acha que Jesus estava sentindo? O que você acha? Hã? Quê? Estava só. Aliás, isso é muito legal que a Zilda falou. Porque às vezes a gente pensa que estar no meio da multidão é estar acompanhado, mas você pode estar no meio da multidão e só. O que mais? Hã? Dor. Com toda certeza. Mas não só uma dor espiritual. Eu acredito que Jesus, nesse momento, sofreu uma dor emocional. Você já foi traído por um amigo? Já foi traído por um irmão? Como que é? Triste. E Jesus estava ali, sendo traído, abandonado. Depois que Jesus foi preso, os seus discípulos fugiram. Aqueles com quem ele passou os últimos 3 anos da sua vida, fugiram. Se dispersaram. Pedro quis voltar e se lascou, negou Jesus. O que mais? O que você acha que Jesus estava sentindo nessa hora? Angústia. Eu quero, assim, cavucar um pouco. O que é angústia? Uma dor profunda. Extrema tristeza. Parece que dói o peito, não parece? Por que você acha que dói o peito? Hã? Dói dentro da alma. Você é dicotomista ou tricotomista? Dói dentro da alma. Por que você acha que a angústia dói o peito? Né? Porque literalmente o coração fica apertado e o coração literalmente está exatamente nessa região. Porque nós não somos seres que conseguem dividir o físico do espiritual e do emocional. Uma coisa afeta a outra. Então, quando a gente está com o coração apertado, onde é o coração? É aqui no centro. E você fica com falta de ar. É angústia. Alguma coisa está sendo maior do que você acha que você consegue suportar. E dá aquela dor, aquela sensação de não tem ar suficiente para mim nessa sala. O que mais que você acha que Jesus estava sentindo? Eu vou dizer o que Jesus não estava sentindo. Jesus não estava sentindo ódio por você, por nenhum de nós. Ele não estava sentindo ira. Por que eu vou ter que passar por isso? Por conta desses aqui. Ó. Ele não estava sentindo rancor. Ele não estava sentindo arrependimento.
Por que que eu fui descer do céu, encarnar, passar por tudo isso? Não estava sentindo nada disso. Então, a dor que Jesus estava sentindo, mesmo na intensidade que ele estava vivenciando, era suportável. Por que era suportável? Porque ele suportou. Qualquer dor que você está vivendo, qualquer dor, se você colocar nas mãos de Deus, você vai conseguir suportar. Você não precisa entrar em desespero. Não precisa ficar irado. Deus, por que que eu estou sofrendo? Tem gente que fica bravo com Deus, mas não precisa. Agora, alguns dizem assim, eu não gosto dessa ideia da ira de Deus. Como assim? Jesus vai tomar o cálice da ira. Eu quero um Deus que seja só um Deus de amor. Esse negócio de que Deus se ira, essa Bíblia aqui não serve para mim. Alguns dizem isso. Agora, Deus irou-se por causa do amor. Foi exatamente por causa do amor que Deus se irou na cruz. Porque Ele não ficou indiferente ao amor que Ele tem por você, ao amor que Ele tem por mim. E era preciso que a ira de Deus caísse sobre o pecado, para que Ele não destruísse o pecador. Se a ira de Deus cai sobre um único homem que carrega sobre si todos os nossos pecados, Ele pode te amar a ponto de não destruir você. Muito pelo contrário, a ponto de te salvar. Então a ira de Deus é a prova mais profunda do amor de Deus, porque Deus não ama o pecado, mas Ele ama você. E se Ele não tivesse ficado irado naquele momento, aí o negócio tinha complicado. Aí tinha complicado. O amor não consegue ver a destruição daquilo ou daquele que é amado sem reagir. Nós sabemos disso, nós fazemos isso. Se alguém está querendo destruir, maltratar, ameaçar, matar alguém que nós amamos, nós não conseguimos ficar impassivos. Nós vamos reagir, nós vamos tentar dar o máximo que nós podemos para mudar essa situação. A questão é que Jesus deu o máximo que Ele podia, Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida. Por amor. Porque Ele nos amou tanto, Ele nos deu a sua vida. E eu vou fazer então outra pergunta. Até onde você seria capaz de ir por amor? Né? Até onde você seria capaz de ir por amor? O que você seria capaz de fazer por amor? Esse máximo só Deus, né, Zilda? Até onde você seria capaz de ir por amor? Você morreria pelo seu cônjuge? Vamos começar mais fácil. Você morreria pela sua sogra? Né? Quando você casou, você já não tinha sogra, então você não carrega esse... Também não. Você morreria pelo seu cônjuge? Não responde, porque ele está aí do seu lado. Né? Vai que você... Ó... Difícil, né?
Você talvez morreria por um filho? Hã? Filho já, né? Aí já fala assim. Até onde você iria por amor? Porque nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E Jesus foi até o último momento da morte por amor. Até onde Deus seria capaz de ir por amor? Até o ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Você entregaria seu filho para morrer por alguém? Hã? Mas você tem 5. Mas eu amo todos eles. Mas não vai fazer falta. Depois faz outro. Tem tanta facilidade, né? Difícil, né? Por isso que eu comecei com a pergunta: você já passou por esse sofrimento? Você já fez esse caminho do Getsemane na sua vida? Porque o evangelho para a gente é muito fácil. A gente vem, acorda de domingo, toma banho. Quem tomou banho hoje na hora que acordou? O resto... né? Hã? Não usou sabonete. Hã? Com ou sem sabonete. Aí você foi lá, abriu o seu guarda-roupa e escolheu uma roupa. Gente, sabe quantas pessoas não podem escolher roupa do jeito que você fez hoje de manhã? Hoje eu não vou com esse sapato. Minha esposa, por exemplo, hoje eu não vou com esse sapato. Eu vou ver entre os outros. Quantos dela tem? 37 pares. Segundo a conta do meu genro. E aí, você entrou no seu carro. Hã? Vai ter treta hoje lá em casa. Você entrou no seu carro e veio para uma igreja bonita. Eu preguei lá na Igreja da Liberdade domingo passado. A Igreja da Liberdade não tem janela, por conta do som não poder sair para os prédios do lado. Gente, parece que você está num mausoléu. E está gravando, né? Desculpa aí o pessoal da Liberdade lá, mas aqui você vem do sol, ar-condicionado, projetor. E aí você senta, escuta uma pregação, participa de um culto, ouve uma pregação que mexe com o seu coração. E aí você participa da escola bíblica com um professor muito bom. Deve ter alguém fazendo isso essa hora. E depois vai comer a sua macarronada, a sua lasanha, frango. Os maiores consumidores de frango de padaria são crentes, gente. Sai do culto, já passa na padaria. É ou não é? Tem gente se entregando aqui, ó. Já passa na padaria, compra o frango. Gente, está muito fácil, a gente não dá valor para o que Cristo fez por nós. Eu não quero que a sua vida seja uma vida difícil, não é isso. Mas a gente precisa fazer esse caminho do Getsemane uma vez. Eu acredito que uma vez por ano, pelo menos. Para a gente entender por que nós estamos aqui. O que nos trouxe até aqui. Qual foi o preço que nos trouxe até aqui. Não foi barato. Não foi simples. A grande questão é que a ira de Deus, apesar de tudo que se diz, ela pode perdoar. Foi pela ira de Deus que nós fomos perdoados. Mas
Deus podia ter dado um outro jeito, Deus podia ter elaborado um outro plano. Eu acredito que Deus não erra. Mas se Ele tivesse elaborado outro plano, teria passado pela ira de Deus. Teria passado por sua ira. E alguns teólogos, eles discutem sobre a impassibilidade de Deus. O que significa isso? Tatu, o que significa a impassibilidade de Deus? Pergunta de concílio, brincadeira, fique tranquilo. Está valendo já. Impassibilidade de Deus é assim: Deus tem sentimentos ou Deus não tem sentimentos? Deus pode sofrer ou Deus não sofre porque Ele é soberano e sabe todas as coisas? Deus pode irar-se ou Deus nunca se ira? O que acontece é a manifestação da sua justiça. O que você acha? Deus mesmo sendo soberano, né? Sabendo todas as coisas, Ele tem sentimento, é pessoal, e pelo livre-arbítrio, Ele sofre por conta das nossas decisões. O que vocês acham? Sim? Quem acredita na teoria Quem é contra a teoria da impassibilidade de Deus, diz que Deus tem paixões, costuma ir para o lado do universalismo. Deus, no último dia, vai ficar tão triste por ver os seus filhos, a sua criação, indo para o inferno, que Ele vai perdoar todo mundo, porque, afinal de contas, Ele vai amar. Aquele que vai para o lado da impassibilidade, Deus não tem paixão, costuma ir para o lado do legalismo e do fatalismo. Deus, no último dia, vai salvar aqueles que o amaram, mas vai destruir todos aqueles que não o amaram. Não vai ter inferno. E agora, o que você acha? Hã? Deus tem paixão ou Deus não tem paixão? O que você acha? Hã? Quem falou? É o equilíbrio? Deus tem equilíbrio. É porque eu estou enganando vocês, essa pergunta está errada. A pergunta está errada, eu estou enganando vocês, me perdoem. Pastor enganando as ovelhas. Né? A pergunta certa não é essa. A questão não é que Deus tem amor ou não tem amor. Deus é amor. Deus faz justiça ou não faz justiça? Não, Deus é justo. Ele não faz justiça. Só a presença dele já é justiça. Deus age com bondade ou Deus age com maldade? Ele é bom. Então, tudo o que acontece não tem a ver com emoções. Tem a ver com quem Deus é. E aí vem a pergunta certa: quem Deus é para você? Essa é a pergunta. Porque se você estiver com Deus, você está com tudo isso.
com amor, com justiça, com bondade, com fidelidade, com misericórdia, com graça. Não é porque Deus, Ele enviou graça, não, é porque Ele se enviou para a sua vida. Então você tem graça. Tudo bem? Então Jesus, mesmo que Ele fale, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua, Jesus está dizendo, eu continuo crendo que o Senhor é o melhor. Eu quero o Senhor. Porque se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. E a ira de Deus, ela é a perfeita justiça da presença de Deus. No último dia, tudo será plenamente julgado. Por que vai ser julgado? Porque Deus estará aqui para nos buscar. Então é a presença de Deus que muda tudo. E aí, o que você está disposto a fazer para fugir do sofrimento? Manter em oração sempre. O que mais? O que você está disposto a fazer para fugir do sofrimento? Hã? Viver na dependência de Deus. O que você está disposto a fazer para fugir do sofrimento? Fingir que não é com você? Não vai dar certo. O que você está disposto a fazer? Buscar a presença de Deus. Essa é a grande questão. Tem gente que é crente e que até hoje tem medo de Deus. Tem medo de Deus, de colocar Deus no centro da sua vida, no centro do seu dia, no centro do seu ser, no centro das suas ações, no centro das suas decisões. Sabe por quê? Porque ainda não entendeu que Deus não sente. Deus é. Porque se Deus sente simplesmente assim, do jeito que a gente estava falando, Deus é um Deus emocional. Vai que eu chamo Deus para participar da minha semana e Ele me destrói. E Ele me julga. E Ele derrama a sua ira sobre mim. Mas não é isso. A presença de Deus, ela revela quem nós somos. Porque quando eu sei que Deus está do meu lado, eu descubro quem eu sou. Então a presença de Deus revela quem eu sou. Se eu entendo que esse Jesus foi esmagado no meu lugar, no Getsemane, eu consigo entender o valor que eu tenho. Gente, esse serzinho limitado, material, mortal, pecador, careca, barrigudo. Vou parar por aqui, tá bom? Vale um Getsemane. Você vale um Getsemane. Você vale
que Deus esteja no centro da sua vida. Não tem valor maior do que esse. Não tem. Não tem. E aí, se Jesus tivesse aberto mão desse sofrimento, o nosso sofrimento é que seria insuportável. Se Jesus tivesse falado assim: eu vou deixar esse cálice para lá, e não bebi do cálice no nosso lugar, nós não estaríamos em pé. Nós não estaríamos em pé. Aí sim, nós saberíamos o que significa ser prensados e esmagados ali naquela prensa de azeite. Eu falei sobre isso também essa semana. E já falei isso várias vezes. Quando Nabucodonosor se orgulhou do que ele tinha, ele disse: olhe toda a extensão do que eu construí. E diz o texto que ele ofendeu a Deus. E o profeta diz que Deus não amaldiçoou Nabucodonosor. Deus não mandou uma praga, uma punição para Nabucodonosor. Leia lá o texto do profeta Isaías. Ele diz que Deus se afastou de Nabucodonosor, só isso. E o que ele virou? Um bicho. Caiu de 4, os pelos cresceram no corpo, ele dormia no relento, comia capim, só porque Deus se afastou. E você quer evitar Deus na sua vida? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí até que Nabucodonosor reconheceu que existe um Deus maior do que todas as coisas. E a sua sanidade e a sua posição foram restauradas. Se Jesus tivesse se afastado daquela cruz, tivesse se afastado de Getsemane, ele podia. Ele diz lá adiante: eu poderia chamar aqui um exército de anjos que me libertariam, que me livrariam. Mas eu não vou fazer isso. Se Jesus tivesse se afastado do Getsemane, nós seríamos simples animais hoje. Sem Cristo, sem igreja, sem salvação. Animais, animais racionais, vivendo nas cidades, só vivendo. Mas não foi isso que aconteceu. Não aconteceu porque a verdade é que Jesus estava obedecendo. Ele estava nos amando enquanto amava ao Pai. Por isso que a Bíblia diz: quem diz que ama o Pai que não vê, quem diz que ama a Deus que não vê, e não ama seu irmão, é mentiroso. Jesus amava o Pai a ponto de amar a mim e a você. Foi isso. E o que Jesus fez na cruz? Ele obedeceu. Se eu puder resumir a experiência do Getsemane, tirar uma lição, uma só, de todo esse sofrimento, é obediência. Obedeça. Deus tem um propósito para a sua vida. Obedeça. Ah, mas eu não entendo qual é o propósito. Eu estou angustiado, eu estou em agonia, eu estou sofrendo.
Obedeça. Ah, mas eu quero saber, se Deus não revelar para mim o que eu vou passar, obedeça. Seja feita a tua vontade, não a minha. Ah, mas se o Senhor não der uma luz, não der uma direção, não apontar um caminho, uma luz no fim do túnel, eu não vou entrar no túnel. Obedeça. Ah, eu não suporto mais o meu cônjuge porque ele me tira do sério. Obedeça. O que a Bíblia diz? Ah, eu não aguento mais os meus filhos. Eu não sei. Obedeça. Ah, aquela igreja, gente, aquela igreja, nossa, pelo amor de Deus, que igreja difícil. Obedeça. Cristo morreu para que nós estivéssemos juntos. É uma família, como que é que diz o cântico? Como diz o cântico? Essa família é muito unida. Não é assim? É grande família? É isso. Somos nós. Obedeça. Você acha que o seu irmão é difícil? Você tem espelho em casa? Então obedeça. Você tem alguma dificuldade? Esqueça isso. Se Jesus fosse olhar para as dificuldades, nós não estaríamos aqui. Então por que você vai olhar para as dificuldades? Obedeça. Obedeça assim como Jesus foi obediente até o último instante. E é por isso que nós estamos aqui. Certo ou não? Maravilha ou não? Se vai ter campanha para construção, obedeça. O que Deus colocou no seu coração. Nós somos igreja. Isso aqui é nosso. É a nossa casa. Tá bom? Deus abençoe. Beijo do gordo. Até a noite. Venha com alegria. Obedeça. Venha participar do culto com os seus irmãos. Deus abençoe.